Glórias. Cumprimentei na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus por essa oportunidade de estarmos aqui. Eu fico tão grata ao Senhor, porque quando eu entrei aqui, meu coração ardia para contar alguns testemunhos de coisas que o Senhor Deus já fez na minha vida, coisas que o Senhor já me permitiu passar e viver. E essa noite foi uma noite de testemunhos edificantes aqui. E muitas vezes o Senhor nos diz: conta, porque eu preciso que até você se lembre daquilo que eu já fiz, né? A palavra nos diz de certa vez que eu estava desesperançoso e alguém dizia: canta. E eles diziam: cantar o quê? Estamos cativos, fora da nossa terra, cantar o quê? Né? Mas ainda havia esperança, né? Então, muitas vezes nós nos esquecemos daquilo que o Senhor Deus faz por nós, fez e continua a fazer. E quando nós testificamos, nós estamos dizendo: Senhor, eu estou me lembrando e eu sou grata por isso. Amém? Um salmo bastante conhecido, foi algo que Deus gerou ao meu coração. Salmos 23. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu acredito, irmãos, que essa noite é uma noite que o Senhor quer nos trazer essa calma nele, essa segurança no Deus que nós temos, porque Ele não muda, Ele não mudou, Ele continua sendo o nosso bom pastor. O título diz: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, irmãos? Pode se sentar? Irmãos, essa passagem, esse salmo é bastante conhecido de todos nós. Mas é tão interessante que muitas vezes nós temos que voltar aqui, porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor se renova todos os dias. Todos os dias ela tem uma forma de atingir o seu coração, de atingir a sua mente. E hoje é tão interessante que quando eu comecei a ler aqui, o Senhor me fez lembrar, me fez retornar, né? Porque algumas vezes, irmãos, nós nos pegamos tão aflitos, tão angustiados, tão desesperançosos com certas coisas, que a gente se esquece do que Deus já fez e de onde Deus nos tirou e o que Deus fez por nós e pelos nossos. Essa semana eu me peguei conversando com o meu esposo e eu estava um pouco angustiada, e ele olhou para mim e falou: filha, olha para você, vamos parar só um pouquinho e olha para você. Há algum tempo atrás você não tinha esperança nem expectativa de fazer o curso que você queria tanto. Há alguns anos atrás você só sonhava com isso, e hoje você está quase se formando. Há algum tempo atrás você nem tinha um estudo, o ensino médio, e agora você está quase se formando em psicologia. Há algum tempo atrás eu não tinha nem meu nome era sujo, eu não podia nem fazer nada. Hoje o Senhor me deu condição de entrar em qualquer lugar e comprar, porque Deus limpou meu nome e deu essa condição. Há algum tempo atrás a nossa condição era totalmente outra. Hoje Deus disse assim: olha, eu mudei, eu vou continuar mudando, eu continuo sendo o mesmo Deus. E ele olhou para mim e falou assim: entenda, filha, às vezes a gente tem que começar a lembrar, recordar de onde Deus nos tirou e do que Ele está fazendo, para que nós possamos nos encher dessa esperança, dessa fé e dizer: eu posso caminhar mais um pouquinho, eu posso com o Senhor caminhar mais um pouquinho. Irmãos, e é tão interessante que quando eu comecei a ler aqui, o Senhor dizia ao meu coração: eu continuo sendo esse bom pastor, eu continuo sendo esse Deus cuidadoso, esse Deus zeloso, eu continuo sendo Deus que
pode não ser muito, mas para mim foi um grande milagre. Irmão, você imagina você dormir escutando um zumbido no seu ouvido a noite inteira? Então é um grande milagre, porque o Senhor libertou a serva dele de algo que a incomodava muito. É um milagre. E muitas vezes, irmãos, nós nos esquecemos. A nossa irmã lembrou aqui de algo que ela passou na pandemia e que, pela misericórdia de Deus, mudou uma situação. E aí essa semana foi para mim uma semana assim de reflexão, eu e o Senhor, porque eu disse: Deus, hoje eu olho os meus filhos, meu filho está com 17 anos, a Isabel com 15, Ezequiel com 9, mas eu me lembro de momentos, irmãos, em que eles pequenos eu dizia: Deus, de onde virá? E o Senhor dizia: eu sou o Deus que vai prover. E essa palavra diz: ainda que eu passe pelo vale, Ele estará comigo, irmãos. E muitas vezes nós temos que nos lembrar que o Senhor é o Deus de festa, mas Ele também é o Deus da tristeza, que quando você está lá angustiado, Ele está lá com você. Ele não está com você só quando está tudo bem, está festa, está alegria, não, irmão. É no momento de angústia que o Senhor Deus chega junto de você e diz: ei, eu sou o pastor, eu sou o Deus que cuida e zela da tua alma. Muitas vezes, irmãos, somos nós que damos um passo atrás e dizemos: não vai dar certo. Porque muitas vezes nós esquecemos do Deus que nós servimos, irmãos. Nós esquecemos que o Senhor, Ele continua cuidando da nossa casa. Muitas vezes o nosso desespero é tão grande que você diz: eu tenho que procurar o fulano, eu tenho que ir atrás do meu plano, eu tenho que recorrer a alguém. E esquecemos que a nossa comunhão é com Ele, o nosso contato é com Ele. Nós limitamos o nosso Deus ao boleto bancário. Nós limitamos o nosso Deus a uma dívida. Nós limitamos o nosso Deus a uma enfermidade que chegou na nossa casa. E nós nos esquecemos que Ele é o pastor que continua guiando a minha casa e a sua. Aleluia! Eu me lembro, irmão, de uma vez em que eu fui a um aniversário e o Cauã estava vestindo tudo ganhado. Tudo que o Cauã estava vestindo aquele dia, nada eu tinha comprado. E aí eu me lembro que ele, criança, porque criança não liga. A gente liga, criança não liga. E ele, criança, brincando, e de repente o Aguinaldo olhou e viu que o tênis estava furado. E o Aguinaldo saiu para fora e começou a chorar. E eu falei: filho, ele não está ligando. Para ele está tudo bem, é festa. E ele falou: mas não é o que eu quero. E eu falei: mas Deus é Deus, Deus cuida, Deus muda. Porque naquele momento era necessário passarmos por aquilo, irmãos. Entenda, irmãos. Ainda que nós estejamos sendo provados, não quer dizer que o Senhor nos abandonou. Ainda que a nossa casa esteja passando por um momento de dificuldade ou de aflição, não quer dizer que o Senhor deixou a sua casa. Não quer dizer que o Senhor virou as costas para a sua casa, não. O Senhor está dizendo: eu sou um bom pastor, eu estou te guiando pelo vale, eu estou te guiando por onde você for. E aí eu lembro, irmãos, que eu voltei para dentro da festa e ele brigando, não estava ligando para nada. E o Aguinaldo incomodado com aquilo, e eu disse ao Senhor, eu disse: Deus, permita, Senhor, que um dia, porque naquele momento, irmãos, a situação era muito opressora, e eu dizia: permita que um dia, Senhor, eu entre numa loja e eu compre para o meu filho roupas que eu possa pagar, que eu possa vestir, que eu possa calçá-lo, Senhor. Irmãos, e hoje eu vou ao Senhor. Ontem a gente saiu ali do Barbosa, era quase meia-noite, porque agora é 24 horas, né? E o Aguinaldo: você quer mais alguma coisa? Eu disse: meu filho, olha isso. Outrora não podíamos fazer isso não, irmãos. Outrora isso seria algo que era impensável para mim. Eu olhava e dizia: não posso, hoje não. Eu tenho esse prazer de poder entrar no mercado e dizer: eu quero comprar isso, eu quero isso, eu quero isso. Irmãos, às vezes não valorizamos essas coisas, mas se você olhar lá atrás, você dizer: Deus que muda a situação. É Deus que muda o cativeiro. Eu acho interessante, porque tem momentos que nós estamos tão aflitos. A Bíblia diz uma história em que o profeta Eliseu foi cercado ali pelos soldados, e Geazi chega desesperado. Ele dentro da casa, os soldados cercaram toda a cidade, e Geazi chega contando as más notícias. Olha, tem muito cavalo, tem muito cavaleiro, muita gente. Imagina o desespero dele, irmãos. E talvez a nossa reação seria a mesma: olha, profeta, não sei se nós recebemos
Oh Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. Aleluia. Porque Eliseu estava olhando, irmãos. Eliseu estava enxergando que quem estava com ele, quem estava com Geazi, quem estava com Eliseu, era maior que todos aqueles que estavam lá fora esperando para destruí-los. E muitas vezes, irmãos, nós temos que fazer essa oração. Oh Senhor, abre os olhos dessa moça aqui para que ela possa ver a tua grandeza, para que ela possa enxergar o Senhor agindo. Porque muitas vezes nós só estamos enxergando os soldados que estão cercando a cidade. Muitas vezes nós só estamos enxergando que alguém não vai nos ajudar, que alguém não vai chegar a tempo para socorrer. E estamos esquecendo, irmãos, que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A nossa confiança tem que estar no Senhor acima de qualquer coisa. A palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem. Por quê, irmãos? Porque o homem decepciona. O homem pode mentir, o homem pode te trair, o homem pode te enganar, mas o Senhor não. Se Ele diz a você: espera só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, eu estou agindo, eu estou fazendo, eu estou entrando, eu estou trabalhando, eu que estou cuidando, eu que estou mudando. Aleluia, louvado é o nome santo do Senhor. Porque muitas vezes, irmãos, os nossos olhos eles só se voltam para o problema, para a questão, para aquilo que não está acontecendo, para aquilo que ainda não aconteceu, para aquilo que eu ainda não vivi. E aí a gente esquece de olhar o que a gente vive nesse momento, porque Deus nos permitiu viver. Às vezes a gente esquece de agradecer, irmãos. Você olha para os seus filhos e você agradece porque eles são saudáveis. Você olha: não, mas ser saudável não, querido. Estamos vivendo um momento em que muitas pessoas estão adoecidas. E não é só na sua carne, no seu físico, é no seu mental, é no seu emocional. E muitas vezes você tem a sua casa lá e que o Senhor está cuidando, que o Senhor está abraçando, e você não consegue agradecer porque você só consegue ver o que você ainda não tem. Porque você está focado em algo que você ainda não apalpou, que você ainda não viveu. E esquece de olhar e dizer: oh Jesus, até aqui me ajudou o Senhor. Muito obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque eu olho para o meu filho consegue levantar e ficar de pé sozinho. Porque eu olho para minha filha e ela consegue ir e vir sem eu precisar apoiá-la pelo braço. Porque ela tem um intelecto perfeito, porque assim o Senhor a fez. Aleluia. Eu tenho visto, irmãos, muito. A gente que eu estou estudando isso, eu vejo tantas situações. E tem situações que quando a pessoa vai embora, eu digo: Deus, como eu te agradeço, meu Pai. Como eu te agradeço, porque você vê, irmãos, como as situações estão bagunçadas, como estão embaraçadas, as pessoas estão perdidas. E nós temos um Deus, irmãos, que zela por mim e zela por você. E que mesmo quando você acha que está tudo de ponta cabeça, mesmo quando você acha que não tem como sair nada de bom dessa situação, Ele faz, Senhor. Ele faz brotar. Porque eu fico imaginando agora Geazi saindo. Aleluia. E Eliseu diz que maior eram os que estavam com ele do que os que estavam com os soldados. Agora eu fico imaginando Geazi tão cantado saindo. É verdade. É o meu desespero, a minha ansiedade, a minha angústia que me deixava ver. Aleluia. Porque, irmãos, quantas vezes nós nos pegamos assim, dessa forma? Nós estamos perdidos nos nossos próprios pensamentos e nas decisões que achamos que temos que tomar. Eu tenho algo para resolver amanhã, eu tenho que pensar nisso, não posso pensar, eu tenho que decidir. Só que a palavra, irmãos, é tão maravilhosa que ela diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me, guia-me. Por que guia-me, irmãos? Porque muitas vezes estamos sem direção, fazendo as coisas por nós mesmos. Eu muitas vezes sou acalmada pelo meu esposo quando ele me vê numa situação assim, ele diz: filha, pelo amor de Deus, para. Aleluia. Respira.
E aí, irmãos, eu me lembro. E aí eu começo a me lembrar. Eu começo a me lembrar de vezes em que eu dobrei o joelho igual a nossa irmã. Abri a armário, abri a geladeira. Se alguém chegasse e falava, tá doida. E eu dizia, não, eu abria tudo e dizia, olha, Senhor, o Senhor disse que ia prover. Eu não estou jogando nada no meu. O Senhor falou que ia prover, Senhor. O Senhor disse que não era para eu sair. O Senhor disse que não era para eu pedir. O Senhor disse que não era para eu contar. Mas o Senhor disse que proveria. E aí, irmãos, eu acabava de orar. Quando eu acabava de orar, alguém me ligava, me mandava mensagem. Paulo, posso ir aí? Pode. E quando a pessoa chegava, a compra chegava junto, irmãos. Eu me lembro de uma vez em que eu fui louvando na cooperação e o pastor me buscou na porta de casa. E eu fui dizendo, Deus, eu vou, mas não tem leite, Senhor. Tomara que aonde ele não vai, arruma o leite. E eu fui, e quando nós voltamos, chegamos muito tarde. E aí no caminho o pastor disse, olha, o Carrefour fica aberto, se eu não me engano, até 11 horas. Vamos passar lá, porque amanhã não tem mistura para marmita. E eu fiquei no carro, e ele falou, desce também. E eu disse, não, pastor, fique em paz. Ele desce, se você quiser pegar alguma coisa, aqui tem uma bolsa. E eu disse, não, pastor, pode, não vai lá. E ele, menina, desce. E eu desci. E ele pegou um carrinho para ele e pegou um para mim. E eu fiquei sem entender. E ele olhou para mim e disse assim, pega o leite. E eu falei assim, não precisa. E ele, pega o leite. E eu peguei o leite, coloquei dentro do carrinho. Ele, vai lá e pega a bolacha. E eu falei, pastor, mas não vim fazer compra. Ele disse, vai e pega. E ele foi colocando as coisas dentro do meu carrinho. E ele falou, eu não quero que você passe comigo. Passa no outro caixa, porque eu não estou te fazendo favor. E ele passou no outro caixa e me deu um cartão e disse, passa. E eu olhava aquilo, irmãos, eu falava, ô Senhor. E quando eu cheguei em casa, eu fui descer as coisas e o Aguinaldo olhou e falou assim, não tem leite. Eu falei, tem que eu trouxe. Tem que eu trouxe. Irmãos, muitas vezes nós temos que nos lembrar de coisas que Deus já nos livrou. Coisas que o Senhor Deus agiu na sua vida. Livramentos que o Senhor te deu. Olhar para você, olhar para sua casa e dizer assim, o bom pastor continua zelando de mim. O bom pastor continua cuidando de mim. Quando o Senhor visitou lá o povo do Egito, o Senhor era zeloso e sempre avisava, olha, Moisés, diga ao povo para fazer assim, porque eu vou passar, mas quem tiver assim não vai ser prejudicado, eu vou cuidar. Passa o sangue aí, porque eu vou passar, o anjo vai passar, marca a tua porta, porque onde tiver marca, a morte não chega. Nós servimos esse Deus, irmãos. Nós servimos um Deus que quando o povo chegou diante do mar, o desespero foi grande. Porque olha o mar, olha o exército de Deus, disse que toca nas águas. É esse Deus que nós servimos, irmãos. Nós não servimos um Deus que não ouve, que não fala, que não se move, não. O mesmo Deus que está aqui conosco agora, está lá na minha casa, está na sua. Está em outros lugares cuidando do seu povo. É esse Deus que nós servimos. Eu falei esse dia para mim, eu falei, eu estou tão curiosa a respeito de história, tanta coisa. E eu pesquisando algo sobre história e vendo a coragem de tantas pessoas, irmãos, que creem nesse Deus de uma forma tão linda e tão maravilhosa. Eu ouvi o testemunho de um rapaz que mora em um país onde o evangelho não pode ser, não é aceito, não é nem ser pregado, não é aceito, lá ele não existe, que é na Arábia Saudita. E ele disse que eles não podem ser pegos lá com Bíblia, lá a Bíblia não pode entrar. E ele disse que ele tem uma Bíblia e ele fez debaixo da cômoda dele, ele fez um lugar para escondê-la. Porque as pessoas do governo têm direito, quando algum vizinho denuncia, de entrar na casa das pessoas e fazer uma busca. E se achar a Bíblia, você pode ir preso. E ele falando, contando, testemunhando ali naquele documentário, e ele dizia que ele lia a Bíblia a madrugada inteira, um capítulo, outro capítulo, porque no outro dia era aquilo que abastecia ele, era aquilo que dava vida para ele. E ele dizia, eu memorizo algumas coisas, vou guardando, porque esse é o meu alimento, eu sei que esse é o Deus que eu sirvo.
Então, mesmo que eu não possa falar dele, mesmo que eu não possa dizer que eu sou, mas eu sei que eu sou. Eu sei a quem eu sirvo. E muitas vezes, irmãos, está faltando isso em nós. Muitas vezes está faltando isso em nós. Essa convicção de saber que o Deus que cuida de mim não é qualquer Deus, irmãos. Não é um Deus que eu tenho que carregá-lo daqui para lá. Não é um Deus que eu tenho que dizer assim, fica aqui, deixa eu te dar um pouco. Não, irmãos. O Deus que cuida de você é um Deus que quando você se ajoelha, angustiado, cheio de problema, você levanta, calmo. E você diz, o problema não está aqui, mas eu estou calmo. Porque o Espírito Santo dele, irmãos, está agindo sobre a sua vida, sobre a sua casa. Semana passada, eu disse isso para um amigo da faculdade. E ele falou assim, eu estou me sentindo triste, eu estou me sentindo meio perdido. Algumas questões familiares, eu estou meio assim. E eu disse para ele assim, você precisa falar com Jesus. Você precisa correr para Jesus. E aí a gente veio no trem, 45 minutos de conversa. E ele falou, como que é que você se sente? Deixa eu resumir para você rapidinho para você entender. Eu, como eu me sinto com Jesus, quando eu deito, quando eu me ajoelho, quando eu falo com ele, eu levanto como se ele tivesse me pego no colo. E ele disse, é mesmo? E eu falei, é mesmo? Eu falei, é um abraço quente, é bom demais. E ele falou, eu preciso sentir isso. Eu falei, não vai pra ele. Só que eles não entendem, né, irmãos? Então você tem que ter muita calma para falar. As pessoas acham que é uma energia, que é um amuleto. Não, irmão, Jesus não é isso, não. Você não precisa colocar um negocinho lá na parede para que dê boa sorte. Você não precisa colocar nada debaixo do travesseiro para que... Não, irmãos, não. A palavra diz que você precisa obedecê-lo, segui-lo de todo o seu coração. É isso que você precisa. É muito melhor obedecer do que sacrificar. Tem muita gente sacrificando coisas, mas não estão servindo ao Senhor verdadeiramente. Dão carro, dão isso, dão aquilo, mas o coração está longe do Senhor. Acham que compram a bondade do nosso Deus, acham que compram o nosso Deus com seus bens. Não, irmãos. O que faz o Senhor se voltar para nós é a nossa obediência, a nossa fé, é a nossa perseverança, é eu continuar servindo Ele. Mesmo quando tudo está virado, sem esperança, sem expectativa. Esse é o nosso Deus. E essa é a vontade do nosso Deus para nós. Que nós possamos confiar nesse pastor. Que hoje você saia daqui entendendo, querido, que é Ele que prepara a mesa. É Ele que prepara tudo na sua vida. Ele até prepara as pessoas, mas também vem dele. Não são as pessoas, é Ele. Porque muitas vezes nós achamos assim, olha, eu vou me ligar aqui a gente tenta de todo jeito. Mas no fim das contas, irmãos, se não for o Senhor, nada acontece. Eu me lembro que no semestre passado, quando os professores entraram para a gente escolher os estágios, que é o que a gente faz, é obrigatório pela faculdade, fazer o atendimento clínico, e entram os professores para falar, né, o que ele faz, a abordagem que ele segue. E aí minhas amigas disseram assim, estou confusa, estou 15 professores, e agora? Quem a gente escolhe? Meu Deus, deu desespero. E aí eu falei assim, olha, eu vou orar. Eu falei, irmãos, porque quando eu vi 15, eu também fiquei aflita. Eu falei, eu gosto desse, mas eu vou ficar 6 meses sob a supervisão dessa pessoa, então eu preciso orar. Eu preciso que Deus me direcione. Porque essa pessoa pode me ajudar e pode me prejudicar, então eu preciso orar. E eu me lembro, irmãos, que eu vim para casa, e aí naquela semana eu falei, Deus, me direciona, Senhor. Que eu não faça algo pelos outros, pelo lado dos outros, não, que eu faça algo direcionado pelo Senhor. E aí eu me lembro que quando eu escolhi a minha professora, os meus amigos disseram assim, com certeza você vai conseguir. E eu falei assim, vamos ver se quando a vontade de Deus vai dar certo. Porque quando muitos alunos escolhem um só professor, eles sorteiam. E eu falei, eu não quero ser sorteada, eu quero escolher ela. E o meu coração não se encheu quando eu olhei aquela mulher falando, eu falei, é ela, tem que ser ela. E aí eu escolhi ela, e quando os professores falaram, pronto, gente, fechou. Ele falou, quem pediu a professora Cláudia já pode se levantar, a turma dela fechou.
Aí eu olhei e falei, glória a Deus, aleluia. E eu me levantei feliz da vida, meus amigos disseram, você disse. Eu falei, eu sabia. Irmãos, foram uns 6 meses maravilhosos, com uma professora maravilhosa. E eu disse, quando nós pedimos ao Senhor, irmãos, em tudo, nós temos que pedir ao Senhor direção. Porque às vezes a gente acha que a gente pode deixar Deus de fora da nossa área profissional. Ah não, aqui sou eu. Aqui é o meu trabalho. Aqui não tem nada a ver. Espiritualidade. Aqui não, irmãos. Você tem que colocar Deus em tudo. No seu trabalho, na escola, no seu curso, na faculdade. Em tudo você tem que colocar Deus. O nosso erro é deixar Deus de lado. O nosso erro é achar, não, a minha inteligência alcança. A minha força física alcança. Mas Deus tem que estar em tudo. Então nessa noite, vamos confiar nesse Deus. Vamos confiar nesse Senhor, que quer continuar fazendo aquilo que Ele já fez e vai continuar fazendo na sua vida. Ele só quer que você confie. Ele só quer que você entregue a Ele, que você não limite Ele. Não coloque Deus dentro de uma caixinha, irmãos, porque o nosso Deus não cabe numa caixinha. Nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é grande. O nosso Deus é Deus de livramento. Eu vi um testemunho de um rapaz que eu achei muito lindo, mandei para algumas pessoas. Ele foi a uma igreja, isso nos Estados Unidos, com câncer no estágio 4. Ele tinha acabado de descobrir. E ele foi ao culto, desesperado, irmãos, ele e a família. E ele disse, eu venho aqui, às vezes, na igreja, eu sou novo convertido. E ele falou, eu acabei de descobrir o câncer. E a esposa dele chorando ao lado. E ele disse assim, mas eu tenho fé, de verdade, que esse Deus pode me curar. E a pastora que estava na direção do culto, muito calmamente, pediu ao obreiro que colocasse a mão no estômago dele. E ela começou a orar em nome de Jesus. E ela dizia, Deus, eu mesma não posso, mas Tu és o Deus de cura. E ela começou a orar pela vida daquele moço. E depois de 2 semanas, aquele moço ia refazer alguns exames. E aí ele voltou lá para testificar. E ele subiu no altar e disse para ela, lembra de mim, pastor? E ele falou, está aqui meus exames. Eu voltei para fazer novos exames. E o médico se surpreendeu e mandou fazer outros exames. Porque ele disse, cadê o seu câncer? E ele disse, meu não. Deus me curou. E eu olhei aquele testemunho, irmão, e eu falei, meu Deus, é maravilhoso. Estágio 4, irmão, do câncer. Ele estava desenganado. O médico nem disse que faria o tratamento dele. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. É o Deus que cura. É o Deus que liberta, sim. É o Deus que transforma, sim. Então hoje o que Deus quer trazer ao nosso coração é o renovo da sua palavra. É a esperança daquilo que Ele vai continuar fazendo. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Amém? Acerca dessa oportunidade, as palavras vão ao Senhor.